Lá no Piauí, eu sou o monarca do Piauí, né? Você é o monarca do Piauí? Cancelado do Piauí. Ó, lá, assim, ó, por exemplo, eu fui pro... Eu e minha mãe aparecemos no programa do Faustão. Deixa eu dar um exemplo claro. Falando a respeito do começo da carreira do Whindersson, que a gente acolheu ele na nossa casa. Bem no começo da carreira. Quando ninguém acreditava nele, Eu lembro. a gente acreditou e tal. E ele passou 9 meses lá em casa e tal. Não foi só morando, dormindo. Eu ajudava muito o Whindersson, dia por dia. Saímos eu e mãe, contando um pouco da história dele e tal, no Faustão, pô. Do caralho, foram lá em Teresina. Eu tava em Teresina passando férias no final do ano passado. E a gente no Faustão contando, pô, o Whindersson, não sei o que, a gente passou fome junto. Cara, quem diria o Whindersson, a gente chegar onde a gente chegou e tal. Porque eu me sinto parte do sucesso do cara também, só que eu não... O que eu faço é diferente. As minhas ideias são outras, entendeu? O meu caminho não é tão comercial quanto o dele. E tudo bem. Aí eu vendo assim, não saiu notícia nenhuma em página de fofoca, imprensa e tal. Porque eu sou o Bob Nunes, o monarca em Teresina, né? E aí, um dia eu falei que Teresina era uma bosta porque, obviamente falando da gestão pública, porque um rapaz, colega nosso lá, conhecido nosso, era um chefe de cozinha, morreu porque caiu no buraco, porque simplesmente choveu. E Teresina, quando chove, vira um caos, alaga tudo, porque não tem costume com chuva, com água, né? E aí o cara morreu. Morreu afogado. Caralho, que trágico. E aí morreu trágico. Beleza. Aí eu fiquei puto, postei um tweet lá. Do nada tinha lá na página de fofoca. Bob não chama Teresina de bosta. Caralho! Eu não Teresina de bosta, não, pô. Como é que eu não vou amar minha terra? Eu amo minha terra, amo meu bairro. Eu não queria ter que ter imigrado pra São Paulo pra eu ter uma vida melhor, não, mano. Eu queria estar vivendo bem lá. Mas, quando a limitação é muito... E eu relutei, cara, não saí. Então, assim, aí bateram. Aí eu fiquei pensando, cara, participei do Faustão, fiz um monte de coisa legal. Trabalhei um tempo com o Tiro Lipa, um projeto que ele teve, Tiro House, muito bom com o Will. O Will também é de Teresina, ninguém falou, aconteceu nada. Aconteceu nada. Aí quando eu vou lá e falo uma coisa, virou um problema. E aí o engajamento do ódio, né? Ah, se esse cara já é ruim previamente, eu vou bater nesse cara. Então, assim, isso com o Bob. Se tu dimensiona para nível nacional, é a mesma coisa. Tu pode fazer 50 coisas bacanas. Tu pode ter dado trabalho para não sei quanta gente. Tu montou mais o Igor, o Vênus, não sei o quê. Deu oportunidade pra mulher. Fez o podcast do cara lá, do professor Paulo. Um monte de coisa do caralho. Não virou. Não que eu espere que notícia boa venda. Porque o povo quer a desgraça. Não, sim. Aí, do nada, eu sou um monstro. Mas quando aconteceu uma oportunidade boa na minha vida, dentro da minha cidade, a galera ignorou. E pra mim foi muito importante, pra minha mãe foi muito importante. Você imagina, você tá na estreia do Faustão, praticamente. E você aparece em rede nacional, pô, eu falando com minha mãe, sobre um cara que virou uma estrela nacional, do caralho, número 1, genial, inteligente. Aí não virou. Aí quando eu falo que Teresina é bosta porque um sujeito morreu, que não era pra estar morto, era pra esse cara estar vivo agora. Aí engaja pra caralho e você é o monstro. Aí eu digo assim... Tu tá puto porque aconteceu uma tragédia e você é o monstro. E eu evidencio que a culpa tem os culpados, é o político, é o gestor público, e a galera não fala. Sim. Aí vem um otário como eu, que sou um largado, não tenho jurídico, o cara fala de mim. Agora, se tu falar do político, o jurídico do político vem em cima. Aí eu volto pro ponto que tu disse aí, não tem democracia nisso. Onde é que tem democracia nisso? Não tem Que nenhuma. democracia? Aí eu volto pro ponto que eu digo também, nos interiores. Onde é que tem democracia interior? Vai ver como é que se comporta um parente de prefeito no final de semana. Vai ver como é uma cidadezinha, sei lá, Arcoverde, no Pernambuco, Altos, Piauí, lá, Sobral, Ceará. Vai ver como é que é um feudo, pô. Entendeu? Quem tem poder, tem poder. Sim. Nesses lugares, o poder é mais concentrado ainda. Aí se você fala isso, você fala, ele não gosta do Nordeste. Tem nada a ver, mano. Eu amo, meu irmão, o Nordeste pra mim, eu sou com todo orgulho nordestino, graças a Deus. E não estou dizendo que eu sou melhor do que outra região, não. Mas o pouco que a gente tem, o tanto que a gente faz, muito pra caralho. É foda. As pessoas ficam distorcendo o que você fala pra você parecer ruim. E o foda é que isso é sedutor, cara. Inclusive, você falou do Whindersson. O Whindersson, eu gosto do Whindersson, acho ele talentoso pra caralho. Mas ele já caiu nessa trending também, tá ligado? Teve uma vez que eu cancelei, ele me cancelou porque eu falei que o Nordeste não precisava do Brasil pra ser foda. Que eles poderiam ser foda sozinhos, e que a gente mais atrapalha eles do que... E aí ele me cancelou, falou que eu tava falando mal do Nordeste, tá ligado? Eu falei, caralho, eu não tava falando mal do Nordeste, mano.
Eu tava falando que o Nordeste não precisava do Brasil. Quem tava conversando comigo era a Joyce, que tava argumentando o contrário. Eu tava discordando dela. Eu lembro disso. E aí, porra, eu virei o xenofóbico do nada. Tá Mas sabe o que me incomoda? Inclusive, eu posso até estender a crítica ao próprio Whindersson, que é um amigo meu, ele vai saber o que é uma crítica. O ponto aí, cara, é que, porra, que revolta é essa quando o cara fala de Nordeste? Pô, eu me revolto é com político, porra. Com um grupo social que manda... Derrubou o livro. Que manda no lugar, pô. Porra, um amigo meu, G. Souza, fez um vídeo lá, machista, que lavava a mão de sangue, como se ele tivesse feito uma agressão à mulher, mas era um vídeo de meme. Cancelado. Na mesma semana, a parente do governador, sei lá o que era uma política também lá do Piauí, ela furou a fila da vacina. Ninguém falou. Não aconteceu nada. Porra, velho, mas furar a fila da vacina é uma parada assim. Pô. Mas por que as páginas, a imprensa não fala no Estado? Porque, mas não vai gerar um engajamento. Não vai engajar... Ela não é famosa, talvez. Não gera engajamento, sabe por quê? Porque não tem 5 páginas batendo 10 vezes por dia. Porque tudo que tu faça 10 vezes no dia, com 5 perfil grande, vai começar a ser... Se você posiciona com poder midiático que furar a fila da vacina é uma merda, vai gerar. Não adianta, vai gerar. Agora, porque ali tem um jurídico forte, a mulher é famosa, é uma autoridade, senhora autoridade, autoridade, os caras chegam assim, autoridade. Aí você vê o feudo, né? Aí o Bob é largado, o G. Souza é largado, e aí você pensa, vamos zoar esse cara? Porque esse cara aqui é um largado lá do bairro Itaperu, Nova Brasília, fudido. Então, assim, sou processado. Num processo que eu peguei, a mulher dizia que eu representava as elites. Se você for ver o meu bairro, o bairro dela, o bairro dela era da elite, e o meu era que eu dou fudido. Mas a juíza... Então, assim, aí você se incomoda, você começa a analisar... Tu perdeu alguma coisa? A juíza... Eu fui condenado 2 vezes, mas foi por revelia, né? Caralho, cara, esse sistema judiciário brasileiro é triste, né? E tipo assim, os argumentos eram tipo, ele questionou a autoridade de uma professora. E daí, mano? E daí? Não pode questionar mais? É um tipo de coisa que eu falo muito aqui pros caras. Cara, professor velho, e outra coisa que eu não lembro agora. Como é? Família nordestina. Uhum. São coisas que eu digo assim, ei, meu filho, você está se iludindo. Nossa família do Nordeste, ela é muito acolhedora. Passa uma semana lá, meu irmão, pra tu ver o que é a pancada. Que eles brigam entre si. É tóxico, pô. Porque nós fomos criados de uma maneira... Hardcore. A gente tem... Aí se você vem de fora e você... Aí começa. Aí depois aí vai e se estende. Aí a famíliazinha boazinha. Olha como a família... Ei, pô. Não é bem essa... Então, assim, tudo é uma imagem que se passa com algum interesse. Eu acho que essa é a família em geral, na real. Eu acho que não é do Nordeste, não. É porque lá no Nordeste existe essa romantização, né? Uhum. Bom, então se tem a romantização, você começa a falar assim, eu sou nordestino, eu vivi, eu passei... Cara, quando eu era moleque, tinha gente que não deixava nem eu entrar no terraço da casa por achar que eu ia roubar alguma coisa, porque eu era no bairro pobre. Eu digo assim, eu sou um cara branco, né? Isso no Nordeste do Nordeste. Isso. Quando alguém tem alguma coisinha pouquinho a mais, já quer logo... E não é a culpa do Nordeste em si, mas como eu digo, o comportamento que não tem de base. Não tem comportamento de base. Educação de base. Aí você acaba que qualquer coisinha, passou no concurso, você já se acha um rei. E aí, imagina com o cara preto. É por isso que você vê uma parada. Pô, se eu aqui, fudido, bairro pobre, né? Que rei. Aí, o cara olhava assim pra mim e falava assim, espera bem aí que eu vou chamar o hino aqui. Aí vinha o outro cara, que já tinha uma roupinha melhor, entra aí, pô. E aí tu começa... Eu me sentia mal, mas eu não tinha nem consciência. Aí eu digo assim, imagina o cara preto. Às vezes o cara preto tá arrumado e ele não quer o cara preto. Tá entendendo? Então, assim, não é um comportamento só de Nordeste, claro. Obviamente é uma coisa... Mas, assim, quando eu era moleque, eu vivia muito disso. Então, pô, bicho, assim, são situações que você... Esse negócio de professor, o professor quer dar aula de tudo. Então, tu vai me convencer que o socialismo é bom, com aquela ladainha de sempre. Eu estudei isso aí já atrás, mano. Eu passei numa federal também e vi todo mundo falando a besteira que o Felipe Neto tá falando agora, que você tem que estudar o contexto histórico da América Latina, que é o imperialismo. Foda-se, mano. Isso aí é mentira, pô. Se tu aprendeu agora, Felipe Neto, e tu tá achando que é uma vantagem. O quê? O imperialismo é uma mentira? Que ele fala que ele tenta negar o envolvimento do Lula com a ditadura.
da América Latina. Ah, tá. Ele fala, vocês têm que estudar o conceito, porque é um conceito da América Latina, que a América Latina vai... Ele virou Ciro Gomes, tá? Aí eu digo assim, imperialismo. O povo brasileiro quer... Aquele cara que fala, o povo quer comida, o povo tá morrendo. Você já viu esse candidato? O povo tá morrendo, o povo quer comida, o povo quer morrendo. Então, assim, ele vem falar de imperialismo. Então, assim, o cara tá numa bolha muito... Seja óbvio eu falar, né? Essa bolha elitista e tal. Mas será que ele acredita nessas paradas? Ou ele não percebeu acredita, que... Não acredita, não. É o que vende, sabe que né? é o que... a romantização do artista que pensa no povo. Então, ele que pensa no povo com o dinheiro dos outros e ele tá ali ganhando... Porque eu falo muito assim, se o mercado tivesse impedido de se posicionar a favor do Lula e de Bolsonaro em qualquer posição política e dissesse assim, vou te punir com perca de patrocínio. perda de patrocínio, não teria ninguém falando não, pô. É verdade, Mas né? não tem nem... Ou não teria nem perigo disso aí, de acontecer. Mas como aí começou a saber que isso aqui dá o... Dá like, dá dinheiro também. Pô. É. Aí vai lá. O publicitário da Coca-Cola deve ser um cara que vota no Lula. Então Com certeza. Ele vai lá e joga. Vai lá, faça. Você viu? E se alguém, porventura, não se posicionar, já é um criminoso. E se for Bolsonaro, aí que tá fudido mesmo. O Neymar, só do Neymar que ele joga o Neymar. É, que você vai fazer com o Neymar, né? Porque se ele fosse, ele fica revoltado porque o Neymar tem muita influência. Meu irmão, marcando a Puma, tinha um tweet lá com 200 mil curtidas no Twitter. Mas não deu nada, né? A Puma dizer assim, e daí? A Justiça Eleitoral não permitiu o cara se candidatar? Vai reclamar com a Justiça Eleitoral, pô. Tá votando um cara criminoso que tá proibido, não. Não vai apertar o número 120 na urna, não, pô. 120 é o número de senador até, mas vou botar um número qualquer aí. Apertar o número 0 ali, não tem esse candidato não, mas o Neymar, eu vou votar no número 0. Não, ele tá votando um cara que tá permitido pela Justiça Eleitoral. Se eu concordo ou não, com o cara é outra coisa. Sim. Então, assim, vai reclamar com a Justiça Eleitoral. Eu não acredito que tu se posicionou a favor do Bolsonaro. Ele não tá podendo se candidatar? O Lula não tá podendo se candidatar, que é um absurdo também? Pra mim é um absurdo. Não o Lula entendo, tá podendo ser... Ele que é bandido, tipo... O Bolsonaro também qualquer deve ser lugar bandido, normal, né, pra pô, ser ele sincero. estaria inelegível. Então, assim, e voltando no lance do Whindersson lá, do lance do Nordeste lá, que ele... Deu uma canceladinha? Tá. Sim. O que me preocupa, que eu falei que ia ser uma crítica não só a ele, assim, em geral, o que me preocupa é que quando os gestores, que é o que movimenta o dinheiro do nosso povo nordestino, que trabalha, que luta, que passa o dia, que se engaja, que faz o que ele fez... Cara, o Whindersson nunca pegou um centavo de dinheiro público, cara. Eu vi a história do Whindersson. Nós nunca fizemos show com logo de governo, pô. Então, aquele cara... Então, assim, quando eu vejo o cara assim... E aí ele fala, não, eu vou bater aqui no Monarca, porque, de fato, ele interpretou como uma coisa ruim. Que é no caso da Joyce, né? Que tava, eu lembro desse vídeo. E, porra, eu quero saber, pô, é dos desvios. Pô, tem 120... Eu posso de cabeça aqui, pô. 120 milhões de dinheiro desviado da SEDUC, Secretaria de Educação, que era para comprar transporte público para criança não caminhar tantas léguas para ir para a escola, no interior do Piauí. O cara pagou 2 milhões de fiança, eu digo, que vantagem, 3 milhões. Ficou com 147? Não, foi 120 milhões, ele ficou com 117 para dividir com 18 pessoas ali. Isso é realzão. Você joga aí, pô. Não, Seduc, não duvido. Eu tô falando, joga aí, pesquisa aí. Seduc, você vai escreve assim, Operação Topic, um monte de operação. E eu digo isso, quando você tem uma representatividade pro seu povo, eu acho que é interessante você ter essa aura de dizer assim, cara, eu não tô contra o partido PT. Mas é eu foda não tô comprar contra o briga com partido esses Bolsonaro. cara, né? Eu quero... Se eu me envolver na política, como eu sou o Bob, se eu me envolver na política, eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que trilhar até certo ponto. Eu gosto de podcast para conversar. Muita gente pensa assim, ele é comediante, ele... Cara, para mim podcast é para conversar, né? Sim. Então, às vezes, assim, o cara é comediante, não tá fazendo piada. Sim, tem que comprar os meus textos, pô. Quiser rir. Entendeu? Aqui eu tô falando de opinião mesmo. Então, assim, quando eu vejo a parada, pô, cara, muito grana sendo roubada. É esses caras que movimentam, não é o Monark falando alguma coisa. Não é sabe quem. Eu só faço. Porra, o não que é, você vai fazer? cara? O que eu vou fazer contra qualquer Porra, pessoa? Eu não faço nada, eu fico aqui no meu vai canto. fazer o quê? Ah, mas teu exemplo é ruim. Porra, mas tem cara que tá calado, tá roubando o povo piauiense. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com
youtube.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.